Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 20 de outubro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro No Portal da Luz, pelo Espírito Emmanuel e psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Fenômenos e Bênçãos. Examina a tua convicção começante. Se ela nasceu de fenômenos que te impressionaram a mente ou de benefícios que recolheste, agradece o concurso daqueles que te moveram à luz, mas não permaneças indefinidamente na ofuscação que te imobiliza num louvor admirativo, qual se te demorasse sob o efeito de longa hipnose. A natureza, em todas as plagas do universo, é conjunto de fenômenos e bênçãos que nos desafiam o poder do estudo e a capacidade de gratidão. O Sol é um espetáculo constante da inteligência divina ante os olhos da humanidade terrestre que muito de longe se lembra disso. A fonte é uma ocorrência de materialização das mais belas, sustentando o hálito das criaturas por saciar-lhes a sede, sem que isso habitualmente as comova. Emprega-te a compreender e servir. Entrega os enigmas do planeta aos cuidados da ciência, que os deslindará na hora precisa, e medita no fenômeno de tua própria individualidade. Meçamos a nossa pequenez ante a grandeza da vida. Vejamo-nos quais somos. Não exagerar as nossas possíveis qualidades, mas valorizar o tempo e desenvolvê-las. Não esmorecer à frente dos nossos defeitos, mas subjugá-los com paciência, diminuindo-lhes a força cada vez mais, até que possamos suprimi-los por fim. Imprescindível não esquecer que todo fenômeno é passível de dúvida, como recurso mutável e periférico. Somente o espírito amealha valores imperecíveis. Uma boa palestra a todos. Queridos irmãos do Abel Sebastião de Almeida, que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva profundamente, meus irmãos, neste momento em que nos reunimos para o estudo e a meditação das obras de Allan Kardec, em especial no dia de hoje, o Livro dos Espíritos, que nós vamos abordar da questão 536 a 548, É a ação dos espíritos sobre o fenômeno da natureza. E a questão 536, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como a perturbação dos elementos, são devido a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Respondem os espíritos. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Continua Kardec a perguntar: esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Algumas vezes, responderam os espíritos, algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio, da harmonia e das forças da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles exerceriam uma influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir.
Responde o Espírito a Kardec. Mas é evidente e não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. E aqui Allan Kardec continua, né? A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindade. Ora, eles não representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados do vento, ou do raio, ou de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade, né? Por essa mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Responde os espíritos. Esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia, tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Interessante, meus irmãos, como até hoje, grupos encarnados, né, que ainda não estudaram, que ainda não procuraram a compreensão das leis de Deus, baseada hoje na grandeza dos conhecimentos científicos, né, ainda alimentam essas ideias. Especialmente aqui no Brasil, nos cultos afro-brasileiros, né, que atribuem a determinados espíritos, né, o poder dele sobre a ação da natureza. Mas, meus irmãos, o universo criado por Deus é um organismo vivo. E os espíritos disseram a Kardec, que hoje nós concebemos, que nós somos o princípio inteligente que habitamos o universo. E em a natureza, nada acontece sem que haja uma ação providencial. E os espíritos superiores, aqueles que recebem direto de Deus as suas ordens, né, eles agem sobre a natureza quando isso é necessário, meus irmãos. São mentes que a mente humana ainda não consegue compreender, nem conceber, né? Já temos avanços muito grandes sobre a ação do pensamento, sobre a matéria, né? Há estudos avançados, né, no meio científico, né, sobre essa questão. E isso, quando eles estudam, né, a nossa mente, que ainda tem as suas limitações imensas. Vocês imaginem os espíritos, né, que já saíram dessa faixa mental que nós nos encontramos e conhecem as leis divinas e sabem como elas funcionam, né? Como são seres, na nossa concepção, divinos, que compreendem Deus na sua profundidade, são seres que executam as leis do Criador no universo. E aonde há vida, a ação do Criador. E a inteligências sublimes e supremas, né, que andam os destinos da humanidade, inclusive, às vezes, os fenômenos da natureza, em benefício da harmonia, né, geral das coisas, né, sempre para beneficiar a vida humana aqui na Terra, ou acordando as mentes para a meditação mais profunda, ou despertando-nos para a necessidade da preservação do ambiente em que nós vivemos, né? Que isso é extremamente providencial. E Kardec pergunta aqui aos espíritos, na questão 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte
espíritos que estiverem encarnados como nós, que serão o que foram, né? Porque esses espíritos pertencem a uma ordem superior ou inferior da hierarquia espírita. Isso independe do seu papel, mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens, né? Os espíritos, quando os espíritos, com Kardec, se refere a espíritos inferiores ou espíritos superiores, é ao grau de perfeição interior desses espíritos, né? A inferioridade dele é imaginada pela falta de compreensão das leis divinas, inclusive do próprio Criador do Universo, né? Ainda se comprazem em todos os hábitos e instintos, né, da matéria. Já os espíritos que superaram isso, né, eles são superiores em conhecimento, em amor, em bondade, né, e concorre para a harmonia e para o bem geral, né. A inferioridade e a superioridade é baseada, né, no grau de perfeição que esses espíritos já atingiram, né. Então, na Terra, a gente vê que a imperfeição ainda caminha com milhões de espíritos, né? Ainda fazemos guerra, ainda menosprezamos a lei, a natureza, né? O equilíbrio. E isso nos faz pensar e compreender, né? O que seja a perfeição e o que seja a imperfeição, né? Destruir o meio ambiente, destruir a própria existência, né? Destruir a vida do semelhante, né? Não só da espécie humana, mas também da natureza, né? Aqui na questão 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é o espírito que age ou se reúne em massa? Olhe que responderam os espíritos: em massas inumeráveis, meus irmãos. Em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo ou irrefletido? Responde os espíritos: alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas milhares de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas, os arquipélagos. Creis que nisso não há um fim providencial e que certa transformação na superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem, que cumprem essas coisas para prover suas necessidades, sem desconfiar de que são instrumentos de Deus. Muito bem, da mesma forma, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida antes de terem a plena consciência dos seus atos, do seu livre-arbítrio, né? Sobre fenômenos dos quais são agente inconsciente. Eles exercem primeiro, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas no mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas no mundo moral. E assim, que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começa pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual nosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto, né? Nós ficamos meditando, né, às vezes, sobre as nossas limitações. O tempo que a história humana conta a estada do homem aqui na Terra, os períodos, né, civilizatórios das idades primitivas até os dias de hoje. E nós compreendemos, né, como evoluímos,
como ainda há um certo estacionamento e como precisamos, meus irmãos, evoluir, né, no campo do conhecimento das leis divinas. E essa evolução nos fará compreender o que até hoje foi incompreendido. Eu nunca esqueci de um pensamento, acho que é Sêneca, né, filósofo grego, que diz o seguinte: observando os cometas, né, 600 anos antes de Jesus, o sábio grego dizia o seguinte: um dia nós saberemos de que é feito os cometas, de onde é que eles vêm e para onde eles vão. E que fim tem esse objetivo, né? Veja bem, são espíritos aí em processo evolutivo, observando as leis divinas e querendo desvendar, né, algo que era misterioso e que às vezes era tido como divino, sobrenatural, né? Os cometas, né? Na época diziam em algumas civilizações que eles traziam miséria, traziam desgraça, tal, quando passava um cometa, que era visível ao olho nu. E os sábios, né, esses espíritos mais evoluídos já cogitavam, né, de saber. E diziam que um dia nós saberemos de que é feito os cometas, de onde é que eles vêm e para onde eles vão. E hoje, né, graças a essa evolução do pensamento científico, nós sabemos de que é feito os cometas, de onde eles vêm, para onde eles vão e qual é o seu objetivo. Então a gente fica impressionado, né, com as leis divinas criadas, né, por um ser divino, sublime e supremo que é Deus, que os espíritos dizem que é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, né? A maior e mais bela definição que alguém poderia dar do Criador do Universo. Isso é muito belo e é profundo, né? E tem uma ação providencial, essa visão que os Espíritos nos trouxeram sobre o Criador do Universo. Eu acompanho algumas personalidades do mundo político e do mundo religioso nas redes sociais, e é um pastor que é um deputado federal, ele. Uma ação extraordinária, né, no campo da política, mas especialmente no campo religioso, pessoa extremamente lúcida, né. Esses dias eu, assistindo uma entrevista dele num desses canais, e alguém pede a ele uma definição de Deus, né? E ficou uma coisa muito abstrata, né? Apesar de um homem muito culto, de um sentimento elevado, não tinha como definir, não teve como definir, né, o que é indefinível, que é o Criador do Universo. Mas a definição que os Espíritos deram a Kardec, né, eu imaginei, se este senhor conhecesse o Livro dos Espíritos, né, preencheria esse vácuo, né, na alma dele sobre Deus. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Quando as religiões compreenderem isso, compreenderão o Criador, compreenderão os fenômenos da natureza e todos trabalharão para a harmonia do ambiente em que vivemos, né? Porque, meus irmãos, Deus é o Criador de todo o universo. Nós, espíritos aqui encarnados na Terra, o princípio inteligente que habita o universo, né? Essa definição fantástica que os espíritos nos deram, né? Quando Kardec pergunta, né, quem somos nós? E ele diz que nós, os espíritos, né, nós somos o princípio inteligente criado por Deus, sem amar e sem saber, e que temos a destinação que é atingir a perfeição. E essa perfeição consiste, meus irmãos, em compreendermos Deus, né? Que há essa dificuldade. A gente sabe que existe essa inteligência suprema. Todos os seres vivos têm essa concepção. Cada um interpreta da sua forma, mas existe essa concepção intrínseca na alma humana sobre o Criador do Universo, né? Ainda,
A mente humana, como é incapaz ainda, pelas imperfeições, de compreender determinados fenômenos da natureza, as leis de Deus, né? Nós sabemos que Moisés fez um ensaio sobre como surgiu o homem na face da terra. E hoje, com o conhecimento científico, Moisés não mentiu, não errou. Ele apenas queria despertar no ser humano algo que no futuro, né, ele pudesse evoluir e compreender melhor. Então ele diz lá que Deus fez um bonequinho de barro, soprou nas narinas e fez o homem. Depois ele tirou um pedaço da costela desse bonequinho, né, que já era homem, e fez Eva, né? Tudo bem, a gente sabe que isso hoje não passa de algo infantil, assim, muito primitivo. Não se tinha a mínima ideia de como surgiu, né? Não só o corpo físico, mas também o princípio inteligente, o ser pensante, o espírito que somos nós. Mas os espíritos, né, dizem o seguinte, que esse processo de individualização do princípio inteligente que somos nós, o ser pensante, né, o espírito, a alma, ele tem sua origem, né, olha, vem no mineral, ele passa para o vegetal, ele estagia no animal, ele acorda no homem, né? É quando Moisés dá continuidade a esse processo, né? Quando nós fomos expulsos do paraíso. Expulso do paraíso, né? É que ali o espírito estava com toda a proteção divina. É quando ele atinge o livre-arbítrio, né? Que ele sabe que ele é uma individualidade. Ele entra no processo da reencarnação. Da mesma forma que os gregos, né? O filósofo grego disse que um dia nós saberíamos de que eram feitos os cometas, de onde eles vêm e para onde eles vão, nós vamos chegar um dia à compreensão, né? De como verdadeiramente nós nos individualizamos no processo da criação de Deus e tomamos consciência de como que somos essa individualidade, né? Adquirimos o livre-arbítrio e passamos a agir, né? A criar dentro do nosso raio de ação. Como Deus criou todo o universo, nós somos co-criadores. Mas co-criadores, é claro, dentro do nosso raio de ação. E todas as nossas criações nascem dos nossos pensamentos, meus irmãos. Aí teremos a compreensão, né, de como é que os espíritos superiores e também os espíritos ainda em processo evolutivo são instrumentos de Deus e agem nos fenômenos da natureza, né? E que esses fenômenos, todos eles têm um fim providencial. Só o estudo, meus irmãos, só a observação é capaz de nos levar à compreensão de nós, do ambiente em que vivemos e no futuro a compreensão de Deus. A compreensão, você veja, quando Jesus veio aqui, ele agiu, né? É um ser agindo sobre a natureza. Mas que natureza nos referimos nesse caso? A natureza humana, que é a natureza física, né? A matéria, mas a natureza íntima dos seres pensantes que somos nós. Essa foi uma ação direta, né? Do espírito angélico sobre o grande fenômeno da natureza, que é o fenômeno da mente humana, que é o fenômeno do sentimento, que é o fenômeno do bem-estar, da vida, né? Que é a transformação do homem animalizado para o homem espiritualizado. E essa foi a função de Jesus quando ele esteve entre nós. Então, nós não podemos presenciar a ação do Espírito sobre os fenômenos da natureza. E o homem faz parte da natureza, né? Ele é ser integrante dessa natureza. E esse ser integrante da natureza, né, é o objetivo maior de Deus e das religiões, né, que tem como função nos conduzir
ao aperfeiçoamento íntimo, né? Desenvolvendo nossas potencialidades. A ciência já evoluiu muito e desenvolveu o raciocínio humano na compreensão das leis da natureza. Mas o ser humano ainda tem essa dificuldade, meus irmãos, de compreender a sua natureza íntima, né? Qual é o objetivo providencial da vida aqui no planeta, né? Que é nossa evolução através dos obstáculos que nós nos encontramos. Que nós encontramos no dia a dia de nossa existência, né? Primeiramente da sobrevivência do corpo e depois, meus irmãos, da nossa convivência uns com os outros, né? Essas coisas fazem parte dos fenômenos da natureza, né? E eu me sinto assim feliz quando vem à minha mente essa reflexão sobre essa questão do livro dos Espíritos, né? A ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Por isso, né, há esse cuidado especial de uma massa muito grande de espíritos, especialmente no campo da ciência, né? Com a necessidade urgente de preservarmos o meio ambiente, porque a existência do planeta depende disso, né? De algo tão belo, tão divino, tão supremo, criado por Deus, né? E nos oferecido de graça, que nós destruímos, né? Mas nós temos nesses espíritos superiores, aqui na Terra, o mais sublime deles, Jesus, trabalhando esse fenômeno da natureza, né? Agindo sobre o íntimo das criaturas encarnadas nesse planeta. E também as desencarnadas, né? Que habitam esta parte do universo. Diz os espíritos superiores que Jesus é um desses seres divinos, né? Responsável perante Deus sobre essa parte do universo. Especialmente responsável, né? E guia e modelo para a espécie humana, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja compreensão. Mas infelizmente, né, essa parte da evolução humana ainda está deixando muito a desejar, né? Porque as pessoas têm, vamos dizer assim grosseiramente, misturado o divino com o profano, né? Eu vejo às vezes, observando templos religiosos, né, que o Evangelho de Jesus é colocado embaixo dos púlpitos e dos tapetes dos grandes templos, né? E aí nós não vemos os Francisco Xavier, não vemos os Francisco de Assis, as Madre Teresa de Calcutá, os Mahatma Gandhis, os Martin Luther King, as Irmãs Dulces, né? E recentemente o Padre Júlio Lancelotti, e especialmente belíssimo Francisco de Assis, né? Que são espíritos, né? Dirigidos e guiados por Jesus com o fim providencial de agir na natureza humana pelo exemplo, pela dedicação, pela diretriz de suas vidas, meus irmãos. Todos os dias esses espíritos nos convocam a essa reflexão. E esse estudo do livro dos Espíritos, né, que fala sobre a ação dos espíritos sobre o fenômeno da natureza, né? Pois Jesus é esse mestre que age sobre a natureza humana, né? Que no momento, meus irmãos, é a nossa maior necessidade, essa nossa transformação interior, né? Que nos levará à harmonia e à paz. Quando nós observamos a beleza, a grandeza, mas também a simplicidade do seu evangelho de amor e de bondade. Mahatma Gandhi, estudando a religião ocidental que ele não conhecia, ele detestou o Velho Testamento. Mas quando ele encontrou o Evangelho de Jesus, apaixonou-se e teve essa expressão: se todos os livros sagrados fossem queimados e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido, né? Ali está a mística espiritual da vida de Jesus entre nós. Esses, meus irmãos, foram os nossos comentários sobre esse capítulo belíssimo do Livro dos Espíritos, né? Que as bênçãos divinas do amor de Deus, que façamos por onde, meus irmãos, ficarmos sobre
a sua proteção, sob o seu comando, para que haja uma modificação íntima em nossas vidas. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Acordar o homem para si próprio, perante tudo o que já foi mostrado da grandeza universal, e especialmente no campo íntimo, que trouxe Jesus a receita maravilhosa de bem-estar, de harmonia e de paz para todo ser humano. Esse é o modelo, segundo os Espíritos, que Jesus ofereceu à humanidade, para que nós pudéssemos espelharmos nele, Quando Kardec pergunta aos Espíritos, qual foi o modelo que Deus ofereceu à humanidade, para que nós nos espelhássemos nele. E são as questões, as menores respostas do Livro dos Espíritos, São as 621 e as 625. E os Espíritos responderam: Jesus. Não entraram em uma definição mais longa, não. Só apenas disseram: Jesus é um modelo para que todo ser humano possa seguir e moldar sua vida sobre ele. Esse é o objetivo providencial da vida, a melhoria íntima de cada um de nós. E nós temos a receita pronta, meus irmãos, pronta. E a receita é perfeita, que é a paz, meus irmãos, que o amor, que a bondade, que a harmonia, meus irmãos, que rege o universo e mantém a vida perene, possa envolver-nos a todos, encarnados e desencarnados, Muita paz. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Muita paz. Até o nosso próximo encontro.